Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. A decisão do STF de proibir o financiamento de campanhas eleitorais por empresas gerou dúvidas quanto a um projeto já aprovado pelo Congresso e a uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado. Pessoas físicas podem financiar as campanhas eleitorais, mas as contribuições estão limitadas a 10% dos rendimentos do ano anterior. Recursos do fundo partidário podem ser usados, mas doações de empresas estão proibidas. O Supremo considerou a prática inconstitucional, pois são os cidadãos que elegem os governantes e não as empresas. Para a maioria dos ministros, o financiamento privado está por trás dos escândalos na política. A decisão vale para as eleições municipais de 2016. Algumas dúvidas permanecem, por exemplo, como fica a reforma política que tramitou nas duas casas do Congresso. O Senado proibiu a contribuição das empresas, mas a Câmara derrubou a restrição e a proposta seguiu para a Presidência da República. Se o texto for sancionado, a OAB já avisou que vai entrar com uma ação no STF. Mas aliados de Dilma Rousseff estão confiantes de que o texto será vetado. Essa decisão do Supremo, ela, além de histórica, de escrever uma nova página importante na organização das eleições no Brasil, ela também deve influenciar no próprio veto da presidenta Dilma, que agora tem tudo para vetar as modificações para pior que a Câmara fez na reforma política, transformando o texto que nós votamos no Senado num verdadeiro Frankenstein. No Senado existe uma proposta de emenda à Constituição que libera o financiamento de campanha pelas empresas. Alguns senadores já articulam a retirada dessa parte do texto que trata de outros temas também, como o fim da reeleição. O que nós vamos propor na semana que vem é que a PEC venha a plenário e para isso vamos coletar as assinaturas necessárias para ter calendário especial. Vamos destacar a parte que trata de financiamento de campanha. Aprovaríamos o restante e a parte que trata de financiamento de campanha é destacada e repito, a correlação de forças do Senado nos dá garantia de rejeitá-la. Para alguns, mesmo que a proposta seja aprovada com um financiamento liberado para pessoas jurídicas, o texto seria considerado inconstitucional pelo STF. Mas este consultor do Senado afirma que ainda é cedo para essa conclusão. Preciso aguardar o acordo para ver exatamente os seus termos, não é, para poder se apreciar essa questão. A comissão de especialistas criada pelo Senado para elaborar anteprojetos de lei que ajudem a desburocratizar a administração pública fez a primeira reunião nesta manhã. O colegiado terá 180 dias para concluir o trabalho. Um Estado eficiente com processos administrativos e tributários mais simples e nada de desperdiçar trabalho. A comissão apura que matérias já em andamento no Congresso e que tratam desse assunto podem ser aproveitadas de modo a dar ao país um estatuto de eficiência de Estado. Darmos ao Estado a capacidade de eficiência do Estado. Ou seja, aquela mesma eficiência que o Estado consegue, eu sempre repito isso, para punir e fiscalizar, ele transformá-la prioritariamente em fornecimento de serviços ao cidadão. Segundo o presidente, a comissão não quer gerar falsas expectativas nem criar novos problemas a um Estado com a economia em crise. Nós temos várias medidas, por exemplo, do ajuste fiscal em curso. Então nós não podemos, nesse momento, ir de encontro a elas pela comissão, sem que nós tenhamos em mãos subsídios suficientes para contestar eventuais medidas dessa natureza ou subsidiar para que aprimoremos ainda mais o que já existe sob análise no Senado. A Comissão de Agricultura faz daqui a pouco, em Belém, o 11º seminário do ciclo de palestras e debates do colegiado. Os senadores vão discutir com autoridades locais o panorama da produção de cacau, com foco na logística de transporte, sistema de armazenamento, comercialização e proteção do meio ambiente. O evento será no Centro de Convenções da Amazônia, também conhecido como Hangar. Quem está em Belém traz informações ao vivo é o repórter Rômulo Mazocante. Boa tarde, Rômulo.
Boa tarde, André Ricardo. Este é o 11º seminário do ciclo de encontros e palestras que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária está promovendo por todo o país. E o encontro de hoje acontece justamente durante o 3º Festival Internacional do Chocolate e do Cacau aqui em Belém do Pará. O estado é o 2º maior produtor do país, responsável por mais de 100 mil toneladas ano. E 80% dessa produção vem da agricultura familiar. Aqui ao meu lado está a senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Senadora, quais são alguns dos problemas enfrentados pelos produtores do cacau hoje no Brasil? Bom, primeiro a questão crucial da logística. Eu queria até saudar a iniciativa do senador Flecha Ribeiro. Já fizemos uma discussão sobre a cadeia produtiva do cacau em Ilhéus, na Bahia, que também é um grande produtor, e queremos ampliar, porque o cacau, o Brasil é o 6º maior produtor, mas é o 4º maior consumidor de chocolate. E eu tenho um caso específico, porque o Rio Grande do Sul não produz uma fruta de cacau, é um clima temperado, mas criou uma história de sucesso com a cidade de Gramado e Canela, fazendo do chocolate um ponto de atração de muitos turistas. Então, o chocolate passou a ser um elemento muito forte na economia turística e do consumo nessa região, que é muito conhecida de todos, inclusive dos paraenses. Então, eu penso que tem que trabalhar em duas frentes: uma melhoria das condições de financiamento aos produtores de cacau, melhoria da genética da fruta do cacau, produzir mais precocemente com muita qualidade, para que ele ganhe espaço no mercado internacional, porque os nossos concorrentes são muito fortes, e ter no marketing do chocolate uma grande presença também para que o chocolate brasileiro ganhe aí o apoio dos consumidores brasileiros. Obrigado, senadora Ana Amélia. Vamos conversar também com o senador Flecha Ribeiro, ele que foi o autor do requerimento para a realização desse seminário aqui em Belém do Pará e que também é relator de um projeto que define um percentual mínimo de cacau nos chocolates vendidos no Brasil. Boa tarde, senador Flecha Ribeiro. Qual é esse percentual, senador? Boa tarde a todos os telespectadores da TV Senado. Eu quero primeiro saudar a estada em nossa cidade da senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal e reconhecidamente uma das mais competentes senadoras que representa com brilhantismo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós damos sequência aos seminários que foram aprovados e propostos pela comissão e propostos pela presidente Ana Amélia no Pará, aproveitando que nós estamos tendo aqui o 3º Festival Internacional, como você já disse, do chocolate e do cacau. Hoje o cacau é um produto importante para a economia familiar, da agricultura familiar do nosso estado. Somos o 2º produtor com crescimento permanente e constante da produção. Estamos próximos de alcançarmos o maior produtor, que é o estado da Bahia. A senadora Ana Amélia já promoveu um seminário lá na Bahia e promove agora um seminário no estado do Pará para que a gente possa ver de que forma o Senado Federal, através do projeto da senadora Lídice da Mata, o projeto PLS 93 de 2015, que propõe, entre outras coisas, aumentar a mistura da massa de cacau na composição do chocolate de 25% para 35%. Eu sou o relator, pedi para que colhesse subsídios para o nosso parecer, que fizéssemos durante o seminário internacional, o encontro internacional, fizéssemos essa audiência pública. Vamos ouvir os convidados para que tenhamos as informações, como bem disse a senadora Ana Amélia aí. É preciso incentivar a produção do cacau. O Brasil, em especial os estados da Bahia e do Pará e da Amazônia em geral, tem todas as condições apropriadas para aumentar a cultura, com um significativo maior, é que a amêndoa aqui produzida
ela é de melhor qualidade do que aquelas amêndoas que hoje são importadas pelo Brasil, em especial da África, dos países africanos. Então nós temos que aumentar a produção para que o Brasil seja autossuficiente na produção de amêndoa para a produção de chocolate. Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. André Ricardo, além da senadora Ana Amélia e do senador Flecha Ribeiro, participam desse debate de hoje representantes do governo estadual e das entidades que defendem os interesses dos produtores e dos processadores de cacau. André Ricardo. Obrigado, Rômulo, e bom trabalho aí em Belém. O pacote do governo anunciado após o rebaixamento do Brasil por uma agência de risco foi o assunto que dominou a semana no Senado. Um dia depois de o governo anunciar corte no orçamento e aumento de impostos, a presidente Dilma Rousseff chamou ao Palácio do Planalto os líderes de partidos aliados na Câmara e no Senado e pediu o apoio da base. A recriação da CPMF, que ainda não chegou ao Congresso, foi criticada. A CPMF deve arrecadar em torno de 30 bilhões. As grandes fortunas, a arrecadação é mais de 60 bi. Por que não ir por aí? A tendência é de rejeição das medidas. E quanto à CPMF, é fora de hora. O Brasil não aceita mais impostos. O imposto do cheque também não conta com o respaldo da oposição e de líderes empresariais que estiveram no Congresso. O Democratas já fechou questão em relação a essa matéria e a nossa posição será contrária a todo e qualquer aumento da carga tributária. O governo, ao invés de reduzir impostos, reduzir juros, dar crédito e tentar oxigenar a economia, ele faz justamente o oposto de tudo isso. Com isso, a economia cai, a arrecadação despenca. A CPMF atraiu uma comitiva de governadores ao parlamento. Eles concordam com a proposta desde que fiquem com parte da receita. A proposta é de manter o que era no passado, 0,38, manter os 20, 0,20 para a União e 50% do 0,18 para estados e para os municípios. O pacote do governo foi discutido também na Comissão de Assuntos Econômicos, durante a audiência com o presidente do Banco Central. Alexandre Tombini defendeu o corte de 26 bilhões de reais no orçamento e previu o início da recuperação econômica no ano que vem. Os mencionados ajustes, presentes e futuros, têm grande potencial para estabelecer as bases para a retomada de um crescimento econômico sustentável, com resultados melhores para o Produto Interno Bruto já em 2016. Vossa Excelência é a autoridade monetária do nosso país ao longo desses 5 anos e Vossa Excelência, de certa forma, conviveu com determinada omissão, assistindo ao desmonte fiscal que foi praticado pelo governo da presidente Dilma, que com o propósito de manter o seu projeto de poder, arrombou as contas públicas do nosso país. Ou seja, o que nós estamos vivendo aqui não é um debate econômico, não. Nós estamos vivendo aqui um debate político de quem não aceita que a presidenta Dilma ganhou as eleições e se reelegeu com o apoio do povo e em cima de um debate político muito importante. Como parte do ajuste fiscal do governo, o plenário aprovou a medida provisória 675, que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 15% para 20%. A relevância da medida decorre da necessidade de adequar a tributação incidente sobre o setor financeiro, tornando-a compatível com sua capacidade contributiva. Não consigo entender aumentar só para 20%. Que país injusto é esse, onde os bancos vão pagar 20% de contribuição social sobre o seu lucro líquido e a pessoa física paga 27,5% de imposto de renda. O plenário aprovou ainda projeto que compensa os municípios produtores de energia que tiveram perdas de ICMS com a redução da conta de luz que foi estabelecida pelo governo em 2013. De acordo com o texto, a cota de ICMS de cada um dos municípios não será calculada mais sobre o preço real de venda da energia, e sim um preço médio, que é mais alto, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A proposta não prevê o aumento de tarifas e antes do plenário foi aprovada pela Comissão do Pacto Federativo. Os municípios que cediam usinas, que aderiram à política do governo, eles amargam hoje sérios prejuízos. É redistribuir
não é reinserir nenhum tipo de, do ponto de vista ou alíquota, ou acréscimo, ou a criação de novos impostos. Ficamos por aqui. Nos nossos próximos boletins, você se mantém atualizado com outras notícias do Senado. Acompanhe daqui a pouco ao vivo a audiência pública da Comissão de Agricultura em Belém do Pará. Obrigado e continue com a nossa programação.